Ao sair com a família e amigos, uma boa pizza é sempre bem-vinda. Temos a certeza de que se trata de um momento inesquecível, cheio de sabor e que agrada a todos. A Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Com a autêntica receita italiana, o recheio é perfeito, a textura da massa e a crocância na medida certa. Na Pizzaria Napolitana, todos os ingredientes são cortados de forma artesanal com muito carinho e profissionalismo. Rodízios nas quartas, quintas e sextas-feiras, com acompanhamento de petiscos. À la carte de terça a domingo e buffet livre por quilo ao meio-dia, de segunda a sábado. Pizzaria Napolitana. O sabor na medida certa. Em frente ao INSS. Teleentrega. Fone 3358-5952. Quite untakeable. Say your life is unmistakable. O Centro de Implantodontia e Estética Odontovita é uma clínica odontológica formada por profissionais experientes com nível de mestrado e doutorado, sempre buscando constante atualização. Com um local onde todos os ambientes foram planejados nos mínimos detalhes para dar aos pacientes a sensação de conforto e aconchego. Centro de Implantodontia e Estética Odontovita. Compromisso com o resultado. Em Lagoa Vermelha e Passo Fundo. Responsável técnico, Dr. Miguel Ângelo Nadim. Abasteça mais por menos. Com o aplicativo Abastece Aí da Ipiranga, você tem até 5% de desconto no combustível. E ainda consegue acompanhar o tamanho da sua economia no dia a dia com o descontômetro. Além disso, com o Abastece Aí, o seu pagamento fica muito mais fácil. Você não precisa nem tirar a carteira do bolso. Todo o pagamento é feito no próprio aplicativo. Você pode optar por cadastrar um cartão de crédito ou, se não tiver, pode pagar em dinheiro. Você também pode utilizar o aplicativo nas compras na AMPM e no Jet Oil. É mais facilidade no seu dia a dia e economia para o seu bolso. Baixe já o aplicativo Abastece Aí. Você garante mais desconto no combustível e economiza nos postos Ipiranga. Posto REC Ipiranga. Abasteça e faça parte do maior programa de prêmios e vantagens do Brasil. Com inúmeros benefícios, quilômetros para trocar em milhas, descontos incríveis e vários benefícios extras para você. Posto REC Ipiranga. Na Avenida Presidente Vargas, 229. Neste inverno, a Anatex tem tudo de um tudo para você e sua família. Para ele, para ela, para a criançada e para a sua casa ficar mais linda e aconchegante também. Vá para a Anatex, sempre com uma promoção incrível e aquele atendimento amigo há mais de 60 anos. Anatex, fone 3358-1077. Olá, rapaziada, e aí, tudo certo? Muito boa noite. Estamos chegando com o programa Além do Futebol, nesta segunda-feira, 1º de julho de 2019, para trazer muitas informações do esporte para você que está acompanhando a gente. Hoje com convidados especiais. Nesta noite, mandamos o Eduardo Muliterno passear para ter pessoas realmente importantes no programa, né, Marcos Mané? Pra parar de se atravessar nas conversas, né? É, fica se atravessando. É, ô louquinho meu. E graças a Deus chegou o mês de julho. Chegou o mês de julho. Graças a Deus. Glória a Deus. Volta Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Brasileirão. Cartola. Cartola. Até o Cartola tá com saudade. Kátia? Tem que viciada. Estamos recebendo aqui a Kátia e o Alexandre, né, que são dois atletas do Lagoa Esporte Clube. A Kátia, atleta do voleibol, o Alexandre, atleta do futsal, para falar um pouquinho sobre o esporte, falar um pouquinho sobre Cartola também. Então vamos colocar esse assunto na pauta. Casal cartoleiro. Casal cartoleiro. Que achou? Quem é que tá melhor no Cartola? É, Kátia? Baixo. Pior que ela.
Mas tu escala toda semana? Não, eu sou bem displicente na escalação. E ela é tão traída que ela não me avisa quando tem. Ela fica mais focada e eu nem me preocupo muito. Não dá pra ficar dando arma pro bandido. Eu já faço umas 4 ou 5 rodadas que eu nem escalo, ela só comemora que ela me ganha. E teve uma dessas 4 ou 5 rodadas que eu não escalei e eu ganhei dela. Mas ela tá na frente. Aí deu o troco na corneta? Não, mas ela tá na frente no momento. Bom, o programa Além do Futebol vai falar de vôlei, vai falar de futsal, vai falar de futebol de campo. A gente tem algumas outras informações pra gente destacar. Tem Copa América, tem Campeonato Mundial de Futebol Feminino também, reta final. Tem bastante informação pra gente conversar com os ouvintes, falar um pouquinho a respeito do esporte de uma maneira geral. Bom, já começar pelas damas então, viu, Alexandre? Falar um pouquinho da rotina da Kátia no esporte. Ela que já... Quanto tempo pratica o voleibol? Como é que é a tua história com o esporte, hein, Kátia? Então, boa noite, pessoal da live. Boa noite, Lu, Marcos. Eu tô no vôlei fazem 17 anos. Uma vida. Uma vida. E foco é o que eu mais gosto de fazer na minha vida, jogar vôlei. Sempre foi o voleibol teu esporte, teu foco para prática esportiva? Sim, sempre foi. Como é que você começou? Começou na escola? Na verdade, na rua que eu moro, a gente era toda uma meninada. Nós éramos todas meninas ali, todo mundo da mesma idade, e era na época que as brincadeiras eram na rua. Não tinha celular, né, e tal. Então a gente passava na época que a mãe brigava pra ficar dentro de casa, né? Isso. Hoje briga pra sair de casa. Então a gente vivia na rua com bola. E jogando vôlei. Não era brincar de boneca, não era jogar vôlei. E então, com 12 anos, eu entrei na escolinha e estamos aí até hoje. Quase nos veteranos. Não, calma, tem muito tempo ainda, né? Mandar um abraço pro pessoal que tá acompanhando na live aí. A Gislaine, o E. Davidson, estão ligados, né? Sempre. O Rodrigo Toqueto, o Sueli, o Cristiano Arruda. Boa noite, em Horizontina na escuta, sempre acompanhando a gente. O Márcio, ô Maninho, grande abraço pra você. Maninho. Boa noite a todos aí. Final de semana sem futebol foi tenso. O Adão Villanova, técnico do Lagoa, tá de olho, viu, Xande? Ele avisou que ele ia acompanhar. E fez questão de avisar todo mundo que nós ia estar aqui, né? O pessoal aí tá acompanhando toda a galera do Lagoa. Pedro Henrique Pasquale, obrigado pela companhia também. Lá no Mato Grosso do Sul, a Salete, o Eduardo, o Wellington, a Lara, todo mundo sempre acompanhando. O Fabinho Pelegrim, o pessoal de Rodeio Bonito, obrigado pela companhia. Muita gente acompanhando o programa Além do Futebol de todas as querências. Muito obrigado pela participação e pela presença. E o Xande no futsal também desde sempre, Alexandre? Desde sempre mesmo. Dibrando desde sempre. Desde os 10, 11 anos. Você foi sempre... Não é que eu não gosto de futebol de campo, gosto, mas na minha cidade, na época, o futebol de salão era tinha um pouquinho de trabalho de base, então acabei criando hábito, acabei me apaixonando pelo esporte e estamos aí até hoje, tentando, né, dibrar. Tentando dar umas dibradinhas. Bom, são duas pessoas, dois atletas de estatura alta, né? Que altura você tem, Xande? 1,89. 1,89. 1,77. 1,77. Pro futsal, ajuda, atrapalha ser mais alto, hein, Xande? É o mais alto do time do Lagoa? Tem mais uns ali de uma estatura legal. Eu não sei, eu nunca parei pra perguntar do Caio, a gente tem uma altura meio parecida, mas não sei te dizer se sou da mesma altura, se ele é maior, se eu sou maior, mas enfim, acho que sou um dos maiores ali sim. Olha, eu particularmente... não me atrapalha, mas também não me dá vantagem em muita coisa, a não ser no recreativo, no peladão que a gente faz, que daí ajuda ali a pular de cabeça. Mas em outros aspectos não, assim, talvez no voleibol pra Kátia facilita um pouquinho mais, mas pra mim minha estatura não, que nem diz, não atrapalha, mas também não me dá muita vantagem, não. A Raquel Cardoso tá dizendo que a Kátia é craque.
A Raquel, que é a esposa do técnico Adão, Sim. né? Ela tá bem entrosada com a galera também. Tá. Já, né? Obrigada, Raquel. Lógico, Kátia, se eu falar que a estatura atrapalha ou ajuda no voleibol, não precisa nem falar, né? Não, a altura no vôlei. Você sempre foi alta? Sim. Desde criança, desde a infância? Sim, desde criança sempre fui bem alta. Que às vezes dá aquela espichada na adolescência, né? Não, eu fui sempre a maior, a última da fila, que nem dizer. E no vôlei, a altura, claro, ela ajuda muito, mas também tu tem que trabalhar outros aspectos, né? Coordenação, fundamento, porque quanto mais alta, mais descoordenada, né? Então tem que trabalhar. Por isso me chamo de desengonçado. Mas tem muitos casos no basquete que eu sei e no futebol de campo que jogadores altos fazem balé para coordenação motora. É isso aí. O Peter Crouch, Nossa, da eu ia falar Inglaterra, dele também. 2 metros e pouco, jogou Só sa- 3 copas, o cara fazia balé para coordenação. Porque acaba tendo mais o corpo maior, né? Sim. Mais dificuldade de movimentação, né? Tem disso. Mas óbvio que, principalmente vôlei e basquete, a estatura é fundamental, né? Para poder A desempenhar. não ser que no basquete seja o Allen Iverson. Aí o cara com 1,60 m pulava 3 metros mais ou menos. Tem umas raras. Toda regra tem exceção, né? Não adianta. Ah, com certeza. Eu já falei várias vezes que a minha única. O meu único. A única coisa que eu gostaria de fazer com a estatura maior era justamente poder praticar melhor alguns esportes, que sempre gostei muito de praticar esporte. Ou trocar vôlei, lâmpada. basquete, ou trocar lâmpada. Mas aí uma escadinha ajuda para trocar lâmpada, agora para escadinha para jogar não dá muito certo, né? Acaba não dando certo. Kátia, teu começo na escola, nas categorias de base, já teve competições, equipes, campeonatos, torneios, participava desde sempre? O que você... Como é que começou a competitividade no esporte, no vôlei contigo? Então, assim, meu irmão, ele também jogava vôlei, né, na adolescência dele, e eu achava o máximo, que ele sempre chegava em casa com medalhas e medalhas e medalhas, e aquilo também, eu quero também, né? Também quero medalha. Também quero isso. Então, na escola, tinha as competições, né, de jergues, interséries, e da escola eu fui pra escolinha do professor Flores, né, onde eu joguei muitos anos. Então, do professor Flores, a gente montou a equipe da Unopar Voleibol, que era o adulto já, e agora a gente está com Lagoa. E competindo sempre que a gente consegue, e ali, né? Tentando sempre estar entre os melhores da região. Pelo que a gente sabe, né, Manente, a gente tem aqui 2 destaques do Lagoa dentro de suas modalidades, né? É o que falaram. Aquela história, pedir pra Kátia se autoavaliar é complicado. Pedir pro Xande se autoavaliar também é complicado. Será que eles conseguem avaliar o outro, o desempenho um do outro dentro de quadro? Casal, né? Tem que avaliar. Vamos ver como é que Tem vai que sair. cobrar também. Xande. É complicado. Mas eu sempre gostei de praticar N tipos de esporte, vôlei, basquete, enfim. Tênis de mesa, amo jogar tênis de mesa e jogo bem. Ô, professor, Vomar. Não, é verdade. Mas enfim, falando dela, ela é uma ótima jogadora, sim. Só que até por ser formado também em educação física e gostar do esporte, então tu sabe o que acontece, então normalmente rola aquela crítica construtiva, aquele conselho, aquele olhar tático, técnico, né? Mas ela, na função que ela faz muito bem, ela sabe disso, ela se torna um pouquinho assim, sabe? Ela sabe que ela joga bem, mas não tem, a Raquel tem razão ali, ela vai muito bem, sim, mas de vez em quando eu dou uns conselhos pra ela, lógico que ela raramente me escuta, né? Só escuta quando dá errado, daí ela diz, daí eu digo, não, mas eu te avisei, mas tu quis fazer o contrário, mas enfim, ela vai muito bem. Não vou elogiar demais também, senão estraga. E aí, Kátia, e o Xande diante de quadra? O Xande, que nem diz, né? Dá pra tirar o chapéu. É muito esforçado, ele muito trabalhador no que ele faz. Se ele erra, ele fica louco. Se ele acerta, ele fica feliz, mas ele sabe que ele ainda pode fazer o melhor. É um atleta
Ele disse que dá pitaco na tua atuação. Você dá pitaco na atuação dele também? Teve um jogo que ele me ensinou lá, ele me mostrou um negócio, esse cara tinha que estar aqui, esse cara que tinha que ir. Eu disse, tá, então tá. Aí eu fui num jogo lá e eu disse, tá, mas por que tu não tava lá naquele lugar? Deles, tu prestou atenção no que eu te ensinei. E eu automaticamente falei, não, eu falei, realmente eu tinha que estar ali. E daí eu falei, isso que... E dela é anos de convivência, então tu acaba sempre trocando informação com ela. E ela começou a ficar entendida, agora ela é entendida. Ela, tipo, não é só, chuta, faz o gol. Ela sabe o que ela tá falando, então, não só no meu caso, quando eu falo alguma coisa pra ela sabe que eu tô falando alguma coisa que vai ajudar, e eu sei que quando ela me fala alguma coisa, ela vai ter razão, porque ela já tá entendida no meu esporte. Não, até pelo fato de a gente gostar muito de esporte, tu acaba acompanhando e tentando ver os detalhes e tentando saber realmente como é pra, né, tu poder conversar de uma maneira correta, tu saber o que tu tá conversando com a pessoa, não só chegar e dizer assim, por que tu não chutou no gol? Uhum. Bom, o pessoal que de repente não está acompanhando de outros lugares, não sabe realmente, o Xande e a Kátia é um casal de namorados, né? Quanto tempo estão juntos? Bem dizer, casado já, né? Quantos anos faz estão juntos? A gente teve uma época que a gente ficou separado ali, né? Mas juntando tudo, acho que Idas e voltas. Vai fazer uns 6 anos. 6 para 7 anos, né? E aí acaba tendo esse vínculo também. Antes de fazer o questionamento para eles, a Cristiane Scheid está com a gente, são fera os dois. O Sandro Vieira assistindo o programa, um abraço pro pessoal do Lagoa. A Gislaine mandou um recado aqui, não, Kátia, se avaliar, não. Não pode se autoavaliar então, né? A Cleusa também, boa noite, obrigado pela companhia. Grande abraço para todo mundo que está acompanhando a live. Curta, compartilhe e participe junto com a gente, mande o recado por aqui. Por ser um casal de atletas e estar no mesmo clube, né? Modalidades diferentes, mas no mesmo clube. No dia a dia, na rotina de vocês, no almoço, na janta, no encontro do final de semana, na saída para algum lugar, de repente na balada, desliga do esporte ou fala muito de esporte? Xande, vocês conseguem, na rotina, não falar de esportes? Assim, no meu caso é muito difícil mesmo. No meu caso, não desmerecendo, não, mas, tipo, querendo ou não, o voleibol ainda, hoje, feminino aí do Lagoa ainda é em termo amador, claro. Né? Tá procurando evoluir. Já começou com um projeto muito bom, exatamente, né? Mas... tá passando por esse processo de daqui a pouco, mais daqui uns anos, passar por um processo que o futsal aqui em Lagoa já passou. Nós já estamos num processo um pouquinho avançado que já vem de anos, então querendo ou não mais profissional. Não que a Kátia não seja dedicada, ela é muito dedicada, ela ama, ela gosta muito do que ela faz, mas talvez até pela rotina dela de treinos, enfim, dela viver menos, talvez ela consiga fugir um pouco mais do que eu. Eu, como é constante, e eu é constante de anos, e ela, não que ela não se cobre, não que ela não seja assim, mas eu acho que nesse aspecto eu sou muito detalhista, assim, sou muito exigente comigo mesmo. E muitas vezes isso me atrapalha um pouco, porque eu não consigo, sabe, naquele momento de lazer que às vezes a gente pode estar aproveitando um pouquinho melhor, tá saindo um pouquinho do foco, eu não consigo. Então eu sei que muitas vezes eu acabo levando esse estresse do esporte pra dentro de casa e tal, mas ela sempre me apoia, ela sempre me acompanha, sempre quando ela precisa me dar um puxão de orelha, no bom sentido, ela me dá, quando ela precisa me dar um incentivo. Ela é uma das pessoas que fala muitas vezes que eu tenho que me cobrar menos, mas eu acho que é bem por esse caminho. Eu tento fazer, eu também creio que ela sabe disso, que principalmente na parte dela de treinamento, da rotina dela ser um pouquinho mais esforçada, dela no sentido de treinar mais, não só voleibol, mas anexar outras atividades da vida dela, e creio que nessa parte eu ajudei, assim como ela já me ajudou muito também. Kátia, é assim mesmo? O Xande é muito mais ligado no esporte? Porque digamos que o vôlei pra mim é um lazer. Quantas vezes por semana? Qual é que é a rotina de treinamentos do Lagoa? Nós treinamos toda terça-feira, 2 horas, né? E no sábado, quando o Lagoa não joga, também 2 horas.
E quando... Na verdade, quando o Lagoa não joga, em Lagoa Vermelha, né? Isso, de 15 em 15 no sábado. E, por exemplo, quando é verão, ali por outubro, novembro, até fevereiro, março, a gente treina quase todas as tardes depois das 5 na BB, na quadra de areia. Então agora teve um sábado aí nesse verãozinho de inverno que as meninas foram treinar na quadra de areia, que a gente não conseguiu o ginásio, né, porque tinha jogo e a gente foi pra quadra de areia. A nossa rotina é essa, só que eu agrego muito academia, né, e pilates, porque o vôlei ele exige muito de você, né, então ele exige muito preparo físico, e você treinar vôlei uma vez por semana e tu ir para um campeonato não vai fazer que tu consiga ter um bom desempenho, ou porque vai te faltar fôlego, vai te faltar força, vai te faltar perna, então sempre tem que ter algum agregado junto. Então eu agrego academia e pilates, que é o que pilates me ajudou muito por causa do impacto. Eu tive problema de coluna, eu tive um problema de coluna, então hoje, graças ao pilates, eu consigo me manter jogando vôlei. Mas dentro da pergunta que o Luciano fez antes, a gente acompanhando as redes de vocês, né, principalmente o Instagram, diversos stories teu vendo futsal junto com o Xande. Sim. Assistindo na TV. Eu sou mais companheira do que ele. O programa de TV é esporte ou consegue fugir um filmezinho, alguma coisa assim? Pra mim é esporte. Só Liga Nacional. A Kátia, ela não. Eu sou fãzaça de filme. É uma das coisas que mais consegue me tirar da rotina sem de esquecer é filme, eu sentar. Mas não é fácil de achar um filme que ela gosta. Então muitas vezes ela acaba dormindo, mas eu fico ali assistindo. Mas esporte a gente assiste ambos. Vôlei eu assisto com ela, assiste muito futsal comigo. No entanto, ela não gosta de assistir muito basquete. Eu já gosto de acompanhar a NBA, por exemplo. Mas eu assisti a final. Mas de tanto eu assistindo. Tô assistindo a final o ano que vem, tu quer assistir inteiro. Eu consegui. Eu comecei a assistir a final já. E detalhe, que geralmente a gente torce pro time contrário. Então dá sempre um triplo. Competitividade tá o tempo todo entre vocês. Né? Exato. É bem por aí mesmo. Ô, Xande, qual é a comemoração aquela? O que significa? É a do Batman. É o morceguinho? É o morceguinho. Eu pensei que tá saindo uma pombinha da paz ali, Romário fazia. E ela sai pra ver como você não tava acompanhando. Sai desde 2017 ela. Eu lembro que na época saiu ali a conversa do Batman, que eu não vou contar de novo, que senão demora muito. E vai denegrir minha imagem de novo, né? Mas enfim, que daí saiu a história do Batman. Águas passadas. O apelido pegou e na época eu e a Kátia também nós estava, e como é que nós vamos fazer pra comemorar e tal? E daí eu não lembro se foi o Anelka que eu vi fazendo uma comemoração. O Anelka ou o Thierry Henry, quando jogava antigamente, eu vi um vídeo e daí saiu fazendo assim, de se batar aí. E daí, desde aquela época lá que eu adotei plágio, né? Plágio, mas tá valendo. A Camila Passos, né? Mandando um abraço pra Kátia, também por aqui. A Gali Rossi, amigo Xande. É o Face de um amigo, acho que ele tem com a esposa dele e tal. Tá certo, né? Então tá bom, um grande abraço pra vocês. Abraço. A Vitória Costa, combinam também na dupla Grenal? Sim. Não, isso nós temos torcer. Graças a Deus aí nós torcemos pro mesmo time. Mas mesmo assim a gente briga. São gremistas colorados? Gremistas. Gremistas, os dois são gremistas. Um que é o Luan no time e o outro não. Vamos casar. Já deu pra ver quem não gosta do Luan. Vamos falar de coisa boa então, né? Pessoal que tá acompanhando a gente, estamos com o Alexandre e com a Kátia, né? Dois atletas do Lagoa Esporte Clube. A Kátia, atleta do vôlei, o Alexandre, atleta do futsal. E a gente vai falar um pouquinho agora aqui de futsal profissional, de vôlei profissional, com o palpite também dos nossos convidados por aqui. Produção, pode largar os lances do jogo do Lagoa, né? Neste final de semana, enfrentou o time de Fortaleza dos Valos, aqui em Lagoa Vermelha, venceu pelo placar de 7-2. Kátia, você sofre muito nos jogos do Lagoa ou não? Sabe que muita gente me pergunta isso, mas eu sou tranquila. Sou uma torcedora... Contínua. Mas eu acho que um pouco também é costume. Porque todo esse tempo junto, todo esse tempo no futsal, às vezes o Xande se machuca e as pessoas me perguntam, meu Deus, tu não vai fazer nada. Eu disse, não, tá tudo certo. Mas comemora, vibra. Sim, torço. É de xingar ou não? Não, sou tranquilo. Mais lightzinha.
Boa vitória do Lagoa. Sim, nossa. Xande, como é que Estamos no foi esse caminho jogo aí, certo. Xande? É aquilo que a gente conversava muito antes de entrar para a partida. É um jogo que ele pode se tornar fácil, se você fizer ele ser fácil. A equipe de Fortaleza dos Valos vinha de um resultado positivo contra a Horizontina. Que ganhou do Lagoa aqui. Que né? foi quem nos goleou aqui em casa, inclusive, e que com seu mérito naquela ocasião. Então a gente sabia que tinha que ter um nível de atenção muito alto. Porque vem de uma má colocação, porque está mal colocado, porque não está tão bem posicionado. Daqui a pouco muitas vezes você menospreza. Aí o gol do Xande. Jogada bem trabalhada. Eu não tinha visto ainda o gol. Então muitas vezes você menospreza, você entra achando que vai ser ao natural, que vai ser de qualquer jeito, e muitas vezes você se complica. Mesmo num 1-0 ali, acho que o Fortaleza teve 1 ou 2 contra-ataques que poderia ter empatado o jogo e dificultado. Então, todo jogo exige muita atenção, mas muitas vezes esse que tu pode considerar fácil pode te dar uma certa soberba, e você achar que vai ser ao natural pode te atrapalhar. No primeiro tempo, o time teve um pouco de dificuldade a partir de um determinado momento. Depois de fazer os 3-0, foi meio xarope o restante do primeiro tempo. É uma das coisas que eu falo, tu faz os 3 gols ali, a gente impôs um ritmo muito bom, e daí tu acaba achando que não, vai ser ao natural, e não sai natural. Se você não correr, se você não se esforçar, se você não fizer o que está planejado, você acaba, se você principalmente fizer algo que não está planejado, então menos ainda. Então eu acho que às vezes é normal você abrir uma vantagem, até você dar uma relaxada, mas eu acho que o importante de tudo foi a vitória, foi manter o trabalho, a gente venceu, e as nossas ações do jogo foi tudo que foi planejado durante a semana. Então vencemos, dá uma confiança ainda mais na continuidade do trabalho. A gente tem tentado pensar semana a semana, jogo a jogo, não adianta a gente ficar pensando lá na frente sem fazer o nosso trabalho agora. Tanto é que a nossa campanha é uma campanha, acho que irretocável. A gente perdeu 4 pontos apenas no campeonato para Horizontina e para Carazinho. Então acho que isso é mérito de todo mundo, é mérito de uma comissão técnica que trabalha incansavelmente para nos dar condições de treino, é mérito do grupo de jogadores, que eu até comentava hoje com uma pessoa, falei, dos anos aí de Lagoa, não lembro se a gente teve um grupo tão qualificado em número de peças de tanto alto nível. Homogêneo, né? Isso. Tu vê, a gente perde 1, 2 jogadores, 3 jogadores, e tu vai no final de semana e o time tá lá jogando no mesmo nível. Então isso é mérito de todo mundo, é mérito de todo mundo mesmo, e principalmente eu vejo assim, não existe ego no nosso time, sabe? A gente sabe que um dia um vai ser o destaque, outro dia vai ser o destaque. Se a gente trabalhar coletivamente, isso vai ser natural no nosso time. Então são coisas que têm feito a diferença. Lógico que a gente sabe que tem muita água para rolar, tem muito campeonato pela frente. A gente precisa, a gente tá jogando bem, a gente tá conquistando bons resultados, mas a gente sabe que a gente pode mais. E isso é o legal de a gente chegar numa segunda-feira, que nem hoje a gente chega no treinamento, ninguém tá acomodado, sabe? Você tá discutindo daqui a pouco com o teu companheiro, não porque você quer necessariamente vencer o treino, mas tu quer tá bem, tu quer que o trabalho seja bom. Então são virtudes da nossa equipe esse ano, e que eu espero que a gente consiga manter, que a gente consiga evoluir, porque eu tenho certeza que se a gente continuar nesse processo de evolução da equipe, acho que tem muita coisa boa guardada para nós lá na frente. A arquibancada tem sido bonito, né, Kátia? A presença do torcedor, o pessoal apoiando, participando do jogo, né? Tá bonito, o ginásio sempre lotado, né? A organizada também tem que dar os parabéns, que independente de quanto que tá o jogo, quanto que tá o resultado, eles estão o tempo inteiro ali gritando, balançando a bandeira, né, apoiando, cantando, ginásio lotado, o pessoal apoiando, ficando até o final, independente se está ganhando, se está perdendo, ficando até o último milésimo. Tá bonito. Realmente tem sido bem bacana. Te surpreendeu alguma coisa? Tá vendo os gols aí tão concentrados aí, Manente? Pois é, esse jogo eu não pude acompanhar. Aí agora tô vendo ali e me surpreendeu mesmo. Só jogadinha trabalhada. Não, a gente, em várias oportunidades ali, a gente entrou com sim, bola. teve gol entrando com bola e tudo. Sim, foi tudo. Isso que deixa a gente feliz, sabe? Gols de
de gols coletivos, como a gente fala, e só para dar um ênfase ali no que a Kátia falou da torcida, realmente tem que tirar o chapéu. Nesses últimos anos tem crescido e talvez nesse ano seja o ápice da torcida. Eu lembro no jogo contra a Horizontina, e lógico, tu lembrar na vitória é sempre muito fácil. Na Horizontina a gente saiu perdendo, a gente acabou perdendo por 5-0 e o torcedor batendo palma para nós no final. Então, e daí a gente vai no final de semana e a gente, não, vamos ter que recuperar essa vitória. A gente recuperou. Então isso prova que o torcedor tá muito com a gente, tá cada vez mais. Abraço pro Oberdan, obrigado pela companhia, viu, Oberdan? Lupintinho, a Eliane, né, toda a família, obrigado pela participação. Adriano Santos, grande Xande, o Macaco mandando abraço pro Xande também. Abraço, né? Macaco. Deus perdoa, Xande não. Esse é de um campeonato que eu joguei para um dos times dele lá no final do ano. Vamos ver os resultados dos jogos da rodada do final de semana, passar rapidinho, a gente tem que falar de vôlei também por aqui, tem bastante coisa pra gente falar. Tem os resultados dos jogos aí, produção, que nós tivemos no final de semana. A Lagoa venceu então o placar de 7-2, o jogo contra a equipe da cidade de Fortaleza dos Valos. Frederico Westphal, difícil ver 1-0 no futsal, né? Sim, e principalmente o time de Frederico, eu acho muito qualificado individualmente. Acho um time que faz muitos gols e me surpreendeu. O Cometa, um time que veio em ascensão, contratou... E aí é clássico, né? Duas cidades próximas. Exatamente, né? Era clássico. Foi um jogo muito equilibrado pelas informações que a gente teve. Seberi, a Fux venceu a OMF de Carazinho pelo placar de 6-3. Horizontina 7-5 no time de Sobradinho, que é o próximo adversário do Lagoa. Em Guaporeage venceu Nadas Branco de Rio Pardo pelo placar de 8-5. E em Salto do Jacuí o Cerca venceu pelo placar de 5-4. Alguma surpresa nestes resultados? Não, eu acredito que não. Seberi eu acho uma equipe de muita qualidade e que não vinha de uns maus resultados, mas ganhou em casa. Horizontina em casa, Guaporé, que Guaporé é muito forte ali, e achei uma boa, embora seja uma equipe jovem, achei uma boa equipe. Casca também vem numa crescente muito... Único visitante a ganhar nessa rodada, né? Contra o time de Salto Jacuí, que está praticamente rebaixado, né, em função... E o Casca acho que também andou contratando, agora andou dando uma reforçada no time. Era um time bem jovem, que corre muito, e tanto que na primeira rodada que nos causou, a gente foi buscar no apagar das luzes a vitória. O time do Nadas, que a gente também vem comentando, que vem fazendo uma bela campanha, vem vencendo fora de casa, tá muito equilibrado as primeiras 6 ou 7 colocações ali, Luciano, e não vejo nenhuma equipe assim, até talvez a 8ª, não vejo nenhuma equipe assim que tu diz, olha, essa daqui vai ser fácil. Não vale, nenhum jogo é fácil na verdade, mas as 8 primeiras 9 colocações ali, os times estão muito equilibrados mesmo, é time que tu enfrenta, que tu não pode vacilar, senão você acaba sendo derrotado. E a próxima tela é bonita de se ver, viu, pessoal? Porque dê a tabela de classificação aí, produção, para nós ver como é que tá aí a situação. Essa imagem é bonita de se ver, né? Fala aí pra nós então, segue o líder. Eu não sou muito fã dessa. Tanto que tem gente que acaba, pode ver como provocar. A torcida tem que usar. O torcedor tem que usar. Dentro de um respeito, sem ofender ninguém, o torcedor pode usar o segue o líder. Agora o atleta às vezes pode soar como uma grande uma provocação com os outros, uma falta de respeito. Eu lembro até que na Copa, contando uma historinha bem... Lógico que olhar para a tabela aí é um orgulho e é só parabenizar todo mundo. Tem desde quem faz o trabalho mais simples até quem faz o mais difícil. Todo mundo é responsável por essa campanha. Então, só parabenizar todo mundo. E sobre a rede social é normal, né? O torcedor faz a brincadeira, a gente procura, até porque a gente sabe que o que vai definir lá na frente é o mata-mata. Então a gente sabe que essa fase é importante, na construção da equipe, na evolução da equipe, mas a gente sabe que o final lá é que conta. Da história bem rapidinha ali é da rede social, que tinha um hashtag que eu não vou me recordar agora, e que saiu nas finais da Copa da Alponte, e a gente até brincou e tal, que tipo, pra rede social era normal e tal, mas é que daqui a pouco te soa pra quem vai te enfrentar como uma motivação, de certa forma, né?
E então, principalmente para nós atletas, e daí até na época mudaram a hashtag lá, meio que a gente falou e tal, mudaram, então, meio que, não a pedido dos jogadores, mas a gente tentou dar uma letra, não vamos dar arma pro inimigo, né? Então, e principalmente pela nossa parte como atleta, a gente tem que ter muito respeito ao nosso companheiro de serviço, de trabalho. É legal você ser líder, eu acho que a gente está merecendo muito pelo que a gente pelo que a gente trabalhou e pelo que a gente vem trabalhando. Mas, que nem eu falei, tem muita água para rolar ainda, a gente tem que trabalhar muito ainda se a gente quiser chegar no final do retorno nessa primeira colocação aí. A dona Amélia Tix, muito obrigado pela companhia. Mãe do Rodrigo Tix, está sempre acompanhando a gente, obrigado. O Ricardo Rezende. Luciano, só lembra o Alexandre, que faltou um. Faltou, ele foi na fruteira, falei, não, vai sair 2. E daí eu fiquei devendo um no final do jogo. O filho dele veio bater uma foto. Abraço abraço Ricardo e o Paulinho, né? Paulinho que tirou foto comigo no final. Vou pagar. A gente já vai falar de voleibol também por aqui. O pessoal da produção já pode separar as imagens do vôlei aí, né? Tá acontecendo a Liga das Nações, fase final agora, 2 semanas de fase final da Liga das Nações de voleibol. O pessoal já pode separar aí. A Stephanie tá perguntando, Kátia, o que você vê de evolução na equipe como um todo? O time do vôlei aí tem evolução. Olha ela, hein? Bom, evolução, eu acho que a Stephanie é um exemplo de uma menina que tá, né, batendo um bolão. Tá jogando muito, a equipe toda, né? O Juliano, ele é um ótimo treinador, um ótimo incentivador, ele busca a nos ensinar o que há de mais moderno, o que há de mais correto, que nem eu brinco com ele que ele quer mudar minha passada, né? E eu digo pra ele, como que nós vamos mudar minha passada a essa altura do campeonato? Então ele é muito dedicado em nos ensinar, em nos treinar, e também nós, né? É um nome que a gente tá levando, né? Lagoa Esporte Clube. É um nome que a gente tá levando, é um peso que a gente tem junto com nós e a gente tem que se dedicar. Todo mundo que tá nesse barco é pra nadar junto e seguir adiante. E tem... Nós, hoje a gente é o adulto, mas a gente também tá com um sub-15, um sub-13, tem o pessoal que tá vindo lá das bases que vai estar no nosso lugar. E quando eles estiverem no nosso lugar, a gente tem que olhar lá da arquibancada para eles e dizer, o trabalho foi bem feito. Tu já acompanhou algum treino da base? Sim. E daí, o que tá achando? Não, a Gi, né, que tá dando aula, uma excelente profissional também, dedicada, se formou e agora há pouco continua estudando. É uma ótima professora e também ela já tem a experiência nossa, né? Desde ali, dos 12 anos de idade, a gente jogando junto e é o máximo, assim, você chegar lá. Eu fui no treino das meninas, acho que faz uns 15, 20 dias. Eu cheguei lá e elas estavam treinando, né? E eu sentei lá e daí quando a gente montou lá os times para elas jogarem, arrodeou de menina, assim. E daí elas... Claro, eu sou de um esporte amador mas tem gente que me admira. Referência. É uma referência. Elas já... tu joga no adulto, né? Como tu é alta. Eu quero ser da tua altura. Elas é uma referência. A importância, não só fazer um projeto social, Sim. de ter essa referência, né? De ter o vôlei, lógico que estamos falando do vôlei feminino, mas tem o vôlei masculino também do vôlei, para dar essa referência aí para a garotada também. Isso é bem bacana, realmente. A Vanessa Quilante está fazendo uma pergunta aqui, né? Casório? Não muda o foco, Vanessa. O assunto aqui é outro, Vanessa. Vanessa, dá uma segurada. A Camila Passos mandando um abraço também. O Gabriel, vamos Xandão, mandar um abraço pra casa do atleta aí, é nóis. Abraço, Gabriel. Deixa eu ver, não esquecer de ninguém. Rodrigo Tix, Rodrigo Brazeiro, Caio, Jean, Douglas. Basílio, não sei se tá, mas vou mandar. Basílio, Douglas também não tá, né? Eu abraço também pro Adão e pra Raquel também. E pra Maria, pra Maria que tá lá. Pra Maria também, e pra quem mais estiver acompanhando do time aí, senão vou esquecer de alguém amanhã. Caio mandou um recado já aqui também. Já tava falando, viu? Pessoal da casa aí, um abraço, tamo junto. A Sheila, Cristiano, Gustavo Aguirre, né? A Gislaine. Tá certo. Então tá bom, né?
O Caio Gonzalez mandando mais um recado. Cláudio Borges, lá em São Marcos, obrigado pela companhia e pela audiência. A gente está vendo imagens aí do vôlei masculino, né, que jogou neste final de semana a última etapa da fase classificatória da Liga das Nações masculina. O feminino já está na grande final, o feminino já está na grande final, o masculino também já estava classificado, carimbou mais ainda a classificação. Vocês têm acompanhado, têm assistido? Alguns jogos, sim. Se a gente não consegue ver ao vivo, a gente vê reprise. Porque agora foram etapas no Brasil, tinha jogos durante o dia, assim, meio difícil alguns horários, né? Os durante o dia foi mais fácil de acompanhar, porque geralmente eram à noite. E os fora foram de madrugada. Então a gente pegava a reprise, só que daí pegava pela metade, mas deu pra assistir alguma coisa. Xande entende do vôlei, Xande? Sim, eu entendo. Pô. O suficiente. A ajuda, não, né? O suficiente eu entendo. Não, e eu, que nem eu te falei, eu sempre acompanhei. Então, quando a gente tá assistindo, a gente dá uma debatida ali sobre quem tá bem, quem não tá. Enfim, mas a seleção masculina vem jogando muito bem. Eu vejo, faz alguns anos, a seleção sempre tinha 7, 8 jogadores. E nessa seleção aí eu vejo 8, 9, 10. A gente até tava assistindo qual que foi o último jogo que tava os reservas jogando e eles estavam muito bem. Então eu vejo a seleção masculina muito forte. A gente concorda em algumas coisas, em outras não. Mas eu vejo a seleção, acho que vai chegar muito forte para essa fase final, para ser campeã. A Keila dizendo que a Kátia é a estrela, né? Temos a estrela do time. A Gislaine também dizendo que é a estrela da meninada da base, né? Ô Sandro, grande abraço. Gabriel, Stephanie, o pessoal tá sempre mandando #mijoleta. É isso? É o nosso hino. É da Kátia. O feminino começa agora a etapa final, a grande final da Liga das Nações começa nesta semana, de 3 a 7 de julho, em Nanquim, na China. São 6 times, o Brasil está no grupo B contra Estados Unidos e Polônia, o grupo A tem China, Itália e Turquia. Dos 3 de cada grupo se classificam 2 para fazer semifinal e posteriormente, claro, os vencedores da grande final. O vôlei feminino vem numa renovação muito grande, né, Kátia? Comparando o feminino do masculino, eu acho que o masculino ele tá, não sei se melhor preparado é a palavra, mas eu acredito que ele tem mais chances do que o feminino. O feminino é um time novo, com ótimas jogadoras, mas ele tá em constante mudanças, né? O pessoal tá vindo, né, agora tem uma menina... Mas tem uma juventude boa de bola nessa garotadinha, né? E não estão sentindo pressão também, né? Até ali com nós, no Amador, ali tem as duas meninas ali, a Jamile e a Gabi. Acho que uma tem 15, outra tem 16, e ressaltar assim que a Jamile, ela já entrou em campeonatos junto com nós, e a menina foi bem, ela surpreendeu, assim, com 15 anos e com personalidade, assim, ó, pra jogar com mulher do outro lado, né, com um time que tá junto há muito tempo. Jamile tá acompanhando a gente, inclusive, né. Obrigado pela companhia, muito obrigado por estar junto com a gente. Então tem o vôlei feminino, né, nesta semana, e na semana que vem, de 10 a 14, o vôlei masculino, né? Lá vai ser em Chicago, nos Estados Unidos, a fase final da Liga das Nações. Brasil também no grupo B, contra Polônia e Irã. No grupo A estão Estados Unidos, França e Rússia. Será que dá pra um dos dois chega na grande final, pelo menos? Eu acredito que o masculino, sim. Feminino vai ter que brigar. Eu acho que vai ter que brigar um pouquinho a mais. Um pouco mais difícil o feminino para chegar. O Xande pratica vôlei, Xande? Só lazer mesmo, mas ela sabe que eu já... Na praia, a gente já fez, teve umas disputas ali, ela não se deu bem. Já pegou de manchete uma cortada da Kátia? O problema, eu vou bem no vôlei. O problema é que foi que daí eu ganhei dela e quase terminou em desquite. Ela não aceitou muito bem. Mas daí na praia uma vai no vôlei e o outro no futevôlei. É, mais ou menos. Não, e detalhe, a rede eram traves, né? Traves de futebol, não era rede. Desculpa, né? Desculpa, mas ela não se deu bem. Ela provocou e ela não se deu bem. Mas enfim, eu até brinquei e falei pra Kátia que eu não via, falando do masculino, que eu não via faz tempo um time com poder ofensivo que nem tem o do Brasil. Principalmente quando tá o Leal, o Wallace e o Lucarelli. Eu acho um absurdo os três. Eu acho muito difícil de marcar, porque em qual os três são muito craques, são muito fenômeno. Em quem cai a bola, eles batem, eles fazem. Eu acho
essa geração do voleibol masculino, e a gente achava que depois da geração do Giba, André Nascimento, Ia Dante, cair muito, né? ia cair muito, a gente ia demorar, e pelo contrário, muito boa seleção. Vou acompanhar e vou ficar torcendo para ser campeão. Vamos torcer então pela seleção brasileira masculina e feminina. Feminino começa então nesta semana a grande decisão da Liga das Nações de Voleibol. A Camila Passos, Kátia, manda abraço aí pro pessoal da Cressol. Colegas da Cressol, um abraço aí pra todo mundo. O pessoal da Cressol tá acompanhando a gente, muito obrigado pela companhia, os colegas aí da Kátia também nos acompanhando. Já estamos na reta final do nosso programa aqui, a gente precisa falar de vários outros assuntos por aqui, aproveitando a Kátia e também o Xande. Lembrando então, no próximo final de semana, próximo jogo do Lagoa é lá em Sobradinho, contra a equipe de Sobradinho. O time do Lagoa vai viajar mais cedo para Sobradinho, porque tem o jogo da garotada do Sub-20, né? Exatamente. 5:30 da tarde tem o Sub-20 do Lagoa jogando contra a equipe de Sobradinho, lá na cidade de Sobradinho. Vamos trazer as imagens aí, o pessoal da produção separou algumas imagens do pessoal do Ibira Futsal, né? Pessoal do Ibira que tem vários conhecidos lá na cidade de Ibira, Thiago, o Jabuti, tem uma galera. Eu já cheguei a jogar até um campeonato amador com os guris de lá. Então já conheço bem a gurizada de lá. O pessoal tá fazendo bonito na Liga 3, Sim, né? estão muito bem. Thiago fazendo novamente um ótimo trabalho. Gurizada jovem, mas com potencial. Trabalho vem sendo bem feito. Os resultados estão colhendo. Talvez antes ainda do que se esperava, né? Mas isso demonstra... Para um primeiro ano, assim, já pegar uma classificação da primeira fase aí com uma rodada de antecedência. Exatamente. E isso só motiva, né? Fico feliz por ele, pelas pessoas que eu conheço lá, em particular que eu conheço mais o Lucas, o próprio Jabuti, que acabou fazendo essa troca. Mas estou muito feliz pela campanha deles. É uma cidade aqui de perto, então da mesma forma que muitas vezes eles nos prestigiaram, nos deram apoio, nos incentivaram, agora é nossa vez também de contribuir e retribuir. Com certeza, torcendo pelo time do Ibira, líder do grupo A com 18 pontos, classificado para a próxima fase da competição com uma rodada de antecedência, venceu o Fundescar lá em Carazinho. Saudade de jogar nessa quadra aí, Xande? Nenhuma. A quadra é pequena, nem por jogar, mas é que é uma quadra... A quadra muito pequena. É uma assim, quadra é ruim, pequena. né? Eu não precisa nem correr. Eu particularmente foi bem difícil. nem acho que a gente fez um jogo. Acho que a gente fez um ótimo jogo, mas é uma quadra que ela te permite menos espaço. Então, tu que é um cara que dribla bastante, dificulta um monte, né? A gente até comentava no jogo que em si foi bem raro os dribles daquele dia que a gente conseguiu dar, tanto de uma equipe contra de outra, porque realmente o qual é muito perto, tem contato toda hora. Mas a gente fez um bom jogo, mas só prefiro a quadra maiorzinha. Né? Ibira volta a jogar no próximo final de semana contra o time de Novo Barreiro em Ibiraiara, sábado, 8 horas da noite. É a última partida da primeira fase, com o Ibira já classificado para a sequência da competição. Alguma coisa destacada de dupla Grenal, Manente? Semana que vem vai ter novidades, né? Pois é, só que voltaram das férias, né? E o Grêmio tomou 4 hoje. Perdeu? Perdeu do Zeca. Do Zequinha no jogo treino, né? Jogo treino. Tomaram 4 do Zequinha. Não sei se jogou titular, reserva, só viu o final. E pra variar, eu aproveito para dar a corneta. Não, e a corneta foi a seguinte, né? Acabou o jogo treino do Grêmio e no Inter, né, estavam treinando e daí, após cada treino, tem a coletiva de um jogador. Uhum. Quem é que mandaram pra coletiva? O Zeca. Corneta. Bem pensado. Tem dessa, né? Vamos trazer outras informações também por aqui. Vamos falar de Copa América. Estão acompanhando alguma coisa de Copa América? Seleção brasileira e tal? Estão ficando muito bravos com a seleção brasileira? Será que vai dar título? Não vai dar título? É o Corinthians jogando em amarelo, né? Eu contra a Argentina torço pra qualquer seleção. Eu sou... Apesar Gosta que dos hermanos? Eu sou brasileiro, né? Não tem como torcer pra Argentina, não tem como torcer com... O meu problema não vem nem com a seleção. Eu tenho tido umas desavenças com o Tite, eu não concordo muito com ele. Tá que nem o Galvão? Fernandinho? Mas eu não concordo muito com... Eu acho que ele, como ele mesmo diz, ele tem falado muito e tem agido... Acho que muitas coisas daquele... As atitudes dele não condizem com o que ele fala. Acho que é um critério para um jogador, outro critério para outro.
Mas enfim, mas eu torço pra seleção. E aqui a gente tá rolando um palpitão aqui, né, da Copa América, com a galera da Lagoa FM e da Lagoa TV, pra gente brincar um pouquinho, até pra motivar também, né? Eu vou levar pro STJD esse palpitão aí. Tem alguns jogos, certo. Pode ficar tranquilo que ao final todo mundo vai receber a planilha detalhada, viu, Manete? Vai ter auditoria pronta já. Mas, porque assim, tem alguns jogos que fica difícil o cara ligar a televisão pra assistir, quanto mais torcer pra alguma das equipes, né? E o palpitão faz com que a gente possa estar um pouquinho mais perto, né, da Copa América, principalmente nós aqui da Lagoa FM e Lagoa TV. Vamos ver aí, produção, primeira imagem aí do palpitão da Copa América, as semifinais da competição que acontecem nesta semana, né? 2 jogos para decidir, então, o grande finalista da competição. Amanhã, terça-feira, 9h30, no Mineirão. No Mineirão. Semifinal no Mineirão. Semifinal no Mineirão, Brasil e Argentina. E na quarta-feira, 9h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, então, Chile contra o Peru. Daqui a pouco a gente vai ver os nossos palpites aqui rapidamente. Kátia, o que você acha desses 2 jogos aí? O que você acha que vai dar, hein? 1-0 Brasil. 1-0 Brasil. Gol de Cebolinha. E eu acho que eu vou no Chile. 2-0 Chile. Xande. Eu acho que o Chile passa 2-1, Brasil 3-1. 3-1. Você sabe que aí eu já vou, antes de aparecer ali, eu já vou justificar o meu palpite. O Brasil tem que ter um jogo bom na Copa América. E eu acho que vai ser esse jogo com a Argentina. Eu tô na expectativa de que seja o jogo com a Argentina amanhã. Mas teve contra o Peru, jogo bom. É que eu acho que amanhã possa ser um jogo mais aberto no aspecto de que a Argentina vai sair pro jogo também, né? Não vai ficar tão atrás. Desculpa te interromper, Xande, claro. Apenas justificando. Nós estávamos viajando, o jogo do Peru, contra o Peru foi no sábado, no jogo contra Carazinho, lá em Carazinho. Então não assisti o jogo. Mas não acredito que tenha sido um jogo tão bom assim, Manente. Foi mesmo? 5 bolas pra dentro. Mas não é muito. Peru não ameaçou, né? O Guerreiro não encostou na bola, a bola não chegou nele. Bom, pode ser. Cara, mas eu quero assistir um jogo bom, então. No meu palpitão eu botei ambos 1-1. Vamos ver então aí, produção, quais são os palpites aí da nossa equipe, né? E eu vou me contradizer numa coisa. No meu palpitão eu botei o final Brasil campeão. Mas agora, nesse momento, eu tô torcendo. Que vai dar Argentina? Eu tô torcendo pro Messi. É injustiça o Messi não ganhar um campeonato pela seleção dele. São eu assisti anos, né, sem ganhar nada da seleção desde 93. E eu assisti alguns documentários aí final de semana que eu tenho na minha TV, alguns canais argentinos, né? O TIC Sports eu tava assistindo. E a adoração deles pelo Messi é muito grande na seleção. E daí me veio isso na cabeça. É muita injustiça o cara não ganhar nada pela seleção. Pode ser uma última oportunidade, né? Tá certo que vai ter a Copa do Mundo daqui a pouco, mas vai chegar mais difícil, né? Na Copa do Mundo, né? O Ademar 1-0 Brasil, o Alessandro Moliterno apostando na Argentina, o Bruno Castilhos também. Onde é que tá os nossos palpites ali? O Eduardo Moliterno 2-1 pro Brasil. A galera aqui da produção, o Yuri 2-1 pra Argentina. O Bruno já falei 3-1 pro Brasil, que dele eu 3-2. Eu acho que vai dar um bom jogo. Um jogo aberto, um jogo de muitos gols, mas o Brasil com vantagem. Quem mais ali? O Rony Moresco 2-0 pro Brasil. O Marcos Manente 1-1. E que passe quem passar. E aí nos pênaltis? Que passe quem passar. Confiança no Alisson de novo? Eu acho que tem que colocar nesse momento eu tô torcendo pra Argentina. Nos pênaltis o Tite tem que colocar o Cássio pra defender. O Casão falou isso aí. O Casão, né? O Casão, mas... Não, eu tava vendo um negócio hoje em 2014 na Copa, o Casão falou, não, o Dante conhece os alemães, vai segurar tranquilo o ataque deles, né? Tomamos 7. Aí agora ele falou, não, o Messi nunca ganhou do Casemiro. E o Felipe Luiz nunca ganhou do Messi. Beleza. Isso daí me assusta muito. Acho que o Felipe Luiz não vai jogar, né? Porque tem dores na cor. Tem. Mas eu gostei muito do Alexandre. É semifinal já. Semifinal já. E eu acho que é prorrogação. Prorrogação, sim, agora vai ter prorrogação. Agora há prorrogação. Agora tem prorrogação. Nas semifinais tem prorrogação. Não entendi porque nas quartas não tinha, né? Aí nas semifinais tem prorrogação. Né? No caso, permaneça o empate, aí sim vai para as penalidades máximas. Mas é importante destacar aqui o palpitão
considera o resultado do jogo. Como a prorrogação é um acréscimo ao jogo, então os resultados aqui... No meu pode ser um 2-2 no tempo normal e o gol do Brasil na prorrogação. E aí seria legal, né? Do Cebolinha. Pode ser, tem problema, pode ser. Alô, Sandro, grande abraço. Labanca, o Paquinha tá com a gente também. Muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês. Classificação do palpitão. Agora que é a hora que dá briga aqui do pessoal da rádio, né? Classificação do palpitão. Tá lá o Ademar Fagundes na liderança, ó. Na liderança, mano, velho. 87 pontos. Seguido de perto do Bruno Castilhos com 86. A Marina Ródio tem 81 pontos em terceiro. E aí aquela história. O Luciano tá fazendo futebol o tempo todo. O Eduardo também vê futebol, Manente assiste. Os caras entendem de futebol, vão ganhar fácil. O meu erro foi apostar no Peru. Meu erro foi apostar muito no Guerreiro. Eu sei lá, quem que eu apostei que eu não apostei. Que daí é um pouquinho emotivo, né? Fanatismo fala mais alto. Vou torcer pro Guerreiro. O Eduardo Muliterno do Além do Futebol aqui é o melhor colocado, 7º com 76, eu tô em 9º com 74, Marcos Manente em 12º com 68 pontos até aqui. Quem que você apostou de campeão? Brasil, Manente? Brasil. Ainda tem por isso que eu falei que ia me contradizer, né? Botei o Brasil como campeão, mas agora nesse momento eu quero ganhar a Argentina pelo Messi. Na Argentina, né? Bom, o nosso programa já tá chegando ao fim, né? A gente já tá na reta final da nossa programação. O que faltou falar aqui, rapaziada? Moto Velocidade, Fórmula 1, vocês acompanham algum outro esporte assim? Esses eu não tenho acompanhado. Não acompanha? Não vou mentir. Também não? O Manente acompanha alguma coisa? Que corrida de Fórmula 1. Fazia anos que eu não via uma assim. Nós falamos de um outro grande prêmio um tempo atrás que tinha sido legal, aí depois veio meia dúzia ruim, veio mais uma corrida de Fórmula 1 boa nesse final de semana. Muito boa. Que não teve o Lewis Hamilton como vencedor, né? Nem no pódio. Nem no pódio. Não teve nem no pódio, né? O grande prêmio da Áustria neste final de semana. E no grande prêmio de moto velocidade também, no grande prêmio da Holanda, também não teve Marc Marques de vencedor, né? Então aí já deu uma modificação aí nos primeiras colocações. Pra dar um pouco de graça também, né? Pra dar um pouco de graça. No final a gente já sabe, mas tem que dar um pouco de graça. De vez em quando tem que dar uma encandiocada. Mas na Fórmula 1 o Verstappen foi cair pra 7º, né? Na largada, e depois recuperou e deu aquela confusãozinha no fim. 3 horas após a corrida, né? Ainda estava tendo julgamento. De novo julgamento aí fora das pistas para definir. Tu não achou que foi igual a ultrapassagem Eu achei que foi parecido. Do foi Hamilton. Parecido com o do Vettel e do Hamilton, né? Que puniram o Vettel, né? E dessa vez não puniram. Algumas coisas tem que deixar andar na pista. Pois é. Uma divididinha. A gente já falou, o Senna foi campeão largando o carro em cima do Prost. É isso aí, né? Então tem que ter uma dividida mais forte. Faz parte no vôlei tem que tomar cuidado para não vibrar de frente para na adversário. Verdade, né? No vôlei a gente não pode vibrar de frente pro adversário. Mais alguma Mas elas se provam. Né? Provocação sempre tem. Xande, obrigado pela presença. Espaço sempre aberto para vocês. Voltem mais vezes aí no Além do Futebol. Obrigado pelo convite, Luciano, Marcos. Mandar um abraço aí a todos os companheiros de time mais uma vez. Em especial aí pro Paquinha, que foi pai há alguns dias, e o Bonês que tá se preparando para ser. Bonês não foi hoje, nasceu Matheus. Opa, parabéns, Bonês, a Ilana, felicidades à família de vocês. Isso aí. Matheus chegou hoje. Que legal. Para trazer mais alegria. O Adão tá se preparando, né? O Adão e a Raquel também. Então, aguardando a Carol, né? Do Adão. Então um abraço para todos os meus companheiros de equipe, pessoal da Fruteira também lá, se eu deixar de falar em todo mundo. Agradecer o convite. Estamos sempre aí à disposição. Um abraço para todo mundo. Cátia, obrigado pela presença. Volte sempre, viu? Obrigada pelo convite, Luciano, Marcos. Só dando um recadinho aqui, domingo, Lagoa Feminino, nós vamos estar em Sananduva, numa disputa de um regional com 12 times de toda a região, times bem preparados. Torneio só no domingo? Torneio só no domingo, só que com 12 times. 12 times participando. Vai ser bem... Inclusive aqui de Lagoa tá indo o time do Professor Flores também. Legal, que vai bacana. Vai ser bem legal, bem bacana. Vamos ver se conseguimos trazer o primeiro lugar. Pessoal que acompanha aí as redes sociais do Lagoa, que tem feito um trabalho bacana também, divulgação também do vôlei e tudo mais, né? Um grande abraço. Atropela os malandro, era a hashtag, né? Essa daí, Pedro, bem essa daí. Não é que
na época a gente achou meio que a gente tá dando arma pro inimigo. Perdigão falava isso aí. O Pedro Pasquale foi pesquisar. Ele foi muito bem, Pedrito. O tá Perdigão, na final do Mundial, né, os jogadores no vestiário, né, chegaram, o Perdigão, inclusive, né, que documentava tudo, depois veio a vídeo pra todo mundo ver, chegavam, né, um por um, e daí chegaram nele. E aí, Perdigão, o que vai falar do jogo? Tamo aí, 100%. Se preparando, vamos atropelar os malandros. Dito e feito, atropelamos os malandros. Aconteceu, né? Atropelaram os malandros, então. Para fechar, uma última notícia rapidamente aqui. Amanhã e quarta-feira também tem semifinais da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que está sendo disputada na França. Inglaterra contra Estados Unidos, nesta terça-feira, 4 da tarde. E na quarta-feira, 4 da tarde também, Holanda contra a Suécia. Meio que deu uma treta entre Estados Unidos e Inglaterra essa semana. Andaram visitando hotel e tal, não sei o que. Deu complicação. Vai dar bagunça. Vai ser um jogo quente esse amanhã. Favorito é a equipe dos Estados Unidos, com a mais absoluta certeza. Manente, aquele abraço até quinta-feira. Até segunda. Até segunda? Quinta é aniversário da minha pequena, então não estarei aí. Pra Milena. A Milena tá fazendo 1 ano, daí, né, o dia é dela. Vai curtir a Milena, Vou ter que então. curtir ela, Que maravilha, que seja uma ótima festa desde já aí. Obrigado. Na quinta-feira. Parabéns pro Manente. Eu vi, Tem que tomar uma com ela, né? uma mamadeira, quer dizer. Não, ela no meu colo. O Manente e a Simone, ele é do nosso tempo, né? E eles já estão casados, com filho. Baixando e botou na prensa, velho. Nossa senhora. Ô, Vanessa, acho que vai sair, viu? Depois dessa pressão toda aí. Tamo me complicando. Valeu, gente. Aquele abraço. Boa Vai semana ter que fazer todo gol que mundo. nem o Bebeto aqui, ó. Quinta-feira a gente volta com Além do Futebol. Até mais. Tchau, tchau.